Tudo certo? Vamos lá, mais treinamento, questões CESP, né? Aquela banca adorada, né? Que faz questão de anular uma questão certa sua porque você errou. Então não pode errar, né? Tem que acertar, acertar e acertar. Gabaritar para conquistar a sua vaga no concurso que você tanto deseja. Vamos lá? Mais treinamento, mais uma questão. No que se refere ao regime jurídico dos servidores públicos federais, julgue o próximo item. Para que um cargo em comissão vago seja ocupado, ainda que interinamente, é necessária a correspondente nomeação. Certo ou errado? Vamos lá? O que se trata aqui? A questão trata de quê? De cargo em comissão, de quê? Nomeação, ainda que interina. Como assim? O que é isso, nomeação interina? A Lei 8.112, lá no seu artigo 9º, parágrafo único, trata da nomeação interina para o caso de vacância em cargo em comissão e cargo de natureza especial. Não confunda nomeação interina com substituição, por favor, viu? São institutos distintos. Parece, porque lá na vacância mesmo, né? Também pode ocorrer a substituição. Vamos entender o seguinte. Cargo em comissão, quais são os desempenhos? Em direção de órgãos, chefia de equipe, assessoramento à autoridade, certo? De acordo com o artigo 37, inciso 5 da Constituição Federal. E aí, imagina, direção de órgãos, chefia de equipe, autoridade com seu assessor. Pode esses desempenhos deixarem de acontecer? Imagina um órgão ficar sem direção por um instante que seja? Não pode. Uma equipe ficar sem comando? Nem pensar. Autoridade ser o seu suporte? Nem pensar. Ok? Aí pode ser que quando da ocorrência de uma vacância no cargo em comissão, a autoridade fala assim, eita, mas olha só, ô substituto, eu sei que já tem um substituto para esses casos de afastamento, impedimento e vacância, só que você como substituto é excelente, mas eu não quero que você assuma o comando. Não quero. É uma opção. A nomeação interina é uma opção para a autoridade competente, a autoridade superiora, entendeu? O que ela faz? Olha só. Até eu encontrar um outro diretor, um outro chefe, um outro assessor, eu vou fazer o seguinte, eu vou nomear interinamente, certo? Um outro comissionado para acumular. Então é exatamente isso. Imagina que o diretor do órgão X saiu, morreu, exonerou, destituiu, qualquer forma de vacância, ok? Aí a autoridade, tô sem comando aí no órgão X, o órgão X está sem direção. Vou chamar o diretor do órgão Y para interinamente assumir o comando também, a direção também do órgão X. Isso é nomeação interina. Perceba, vai acumular os dois desempenhos, mas só recebe um. Fazer o quê, né? Só recebe um. Ou uma pergunta que me fazem, mas Claudete, olha só, a substituição, ela até 30 dias ela é gratuita, depois pode receber uma eventual diferença, verdade. Mas a nomeação interina, o legislador, ele pensou o seguinte, não, isso aqui é só para dar um tempo para a autoridade achar um outro diretor, um outro chefe, um outro assessor. Não vai levar um mês, não. A ideia é essa. Por isso que não se fala em prazo na interinidade. Ah, mas na prática, eu não quero saber da prática, né? Ó, mundo virtual, mundo real, mas qual é o seu mundo? O seu mundo é o mundo edital. Interessa o que está no edital e ponto final. Acabou. Certo? Entendido isso? Tá bom? Então é importante por quê? Porque às vezes a gente fica assim, poxa, será que pode nomeação interina? A nomeação interina e substituição é a mesma coisa? Não, são parecidas, é verdade, mas não é a mesma coisa. E outro detalhe, a substituição se aplica a cargo em comissão, função de confiança, ok? E cargo de natureza especial. A nomeação, olha o nome, nomeação, não se aplica à função de confiança, porque nomeação é o quê? Forma de provimento de cargo público.
Então, não há que se falar em nomeação para função de confiança. Tudo bem? Entendido isso? Bom, e aí, essa afirmativa está perfeita. Para que um cargo em comissão seja ocupado, ainda que interinamente, é necessária a correspondente nomeação, ok? Seja nomeação em caráter definitivo do cargo em comissão ou nomeação interina, ok? Do cargo em comissão. É nomeação em caráter definitivo? Sim. Tem muita gente boa aí que acha que todo cargo em comissão é temporário. Não. Em regra, as nomeações para cargo em comissão não são temporárias. Elas são definitivas. Ué, Claudete, mas não é de livre exoneração? Mas o que tem a ver uma coisa com a outra? Né? Quer dizer que ela pode ser desfeita a qualquer momento, mas ela é definitiva? É, definitiva. Salvo se ela for interina. Aí ela não vai ser definitiva, ok? É só até o tempo da autoridade encontrar um outro diretor, um outro chefe ou um outro assessor. Tudo bem? Entendido isso? Então a afirmativa está correta, perfeita. Mais uma. No que concerne ao regime jurídico dos servidores federais, julgue. A Lei 8.112 se aplica a todos os indivíduos que trabalham no serviço público federal, incluindo os servidores da administração federal, os militares e os empregados públicos. Tá tudo errado. Não é porque ela é regime jurídico único que ela vai ser aplicada a tudo e qualquer. O regime jurídico único, lá na origem, do artigo 39 da Constituição Federal, lá em 1988, lembra disso? Que teve essa exigência do regime jurídico único, nunca foi para alcançar empregados e militares. Nunca foi. O que o legislador constituinte originário disse foi o seguinte, olha só. Não dá para administração direta, autárquica e fundacional ali funcionar, atuar pessoas, fazendo a mesma coisa com regimes diferenciados. Isso não dá certo em lugar nenhum, ok? Então, aí o Constituinte disse, olha só, administração direta, autárquica e fundacional, vamos adotar um regime jurídico único. Não disse qual era o regime que ia ser adotado. Deixou para o administrador escolher. A grande maioria escolheu o regime estatutário. Foi o que fez no âmbito federal. A União escolheu como regime jurídico único para a sua administração direta, autárquica e fundacional o regime estatutário instituído pela Lei 8.112. Mas dizer que esse regime jurídico único se aplica aos militares, militar é outro papo, separa tudo, entendeu? Empregados públicos, não está incluso nesse regime jurídico único as empresas públicas e a sociedade de economia mista, tá bom? Nunca esteve. Por quê? Porque essas instituições, elas precisam enfrentar o mercado financeiro, não pode ficar no regime estatutário, é incompatível com o seu perfil institucional, entendeu? Ok? Então, essa afirmativa está errada. Olha lá o artigo 1º da Lei 8.112. Eu sei que o regime jurídico único, com a emenda constitucional 40 e nada, emenda constitucional 19 de 1998, ele caiu na exigência, a obrigatoriedade acabou, mas aí essa redação, foi declarada inconstitucional liminarmente em 2007 e voltamos ao regime jurídico único, tá bom? Lembra disso? Mais um desafio. A respeito do regime jurídico dos servidores públicos civis da União, autarquias, fundações públicas federais. Olha só, Perfeito. Julgue. Cargo público é o conjunto de atribuições e responsabilidades previstas na estrutura organizacional que devem ser cometidas a um servidor. Que questão fácil, A gente até estranha. Poxa, banca CESP, nossa, Supremo, concurso pro Supremo, como assim? Bem fácil. Normalmente, a banca CESP, quando ela vem com essa questão assim muito óbviazinha, muito fácil, a próxima ela tem uma pegadinha daquelas, vai por mim, entendeu?
Você olhou, analisou, nossa, tão fácil, tão óbvio, isso aqui é a redação do artigo 3º, nem tô acreditando, né? E tá perfeito, é exatamente isso. O importante é você lembrar que cargo público não se confunde com lotação. Cuidado com isso. Muita gente boa erra várias questões de Lei 8.112, de regime jurídico, né, estatutário, porque confunde cargo público com lotação. Cargo público é uma ficção jurídica, olha só, conjunto de atribuições e responsabilidade. Conjunto de atribuições e responsabilidade. Como assim? Você enxerga esse cargo? Você sabe que ele é criado por lei. Ah, tá bom, tô vendo aqui, ó, tô lendo a lei, tô vendo o cargo aqui. Aí o legislador passa a bola para o administrador. O administrador vai fazer o quê? Preencher. Quando ele nomeia ou adota qualquer forma de provimento preenchendo esse cargo, instrumentalizado está ali o preenchimento do cargo até que ocorra a sua vacância. Então ele é criado por lei, provimento, vacância, provimento, vacância, provimento, vacância. Até quando? Até ele ser extinto por uma lei também. Essa é a regra, certo? Mas, uma vez que você vai receber o seu cargo público, você tem lá o seu cargo, conjunto de atribuições e responsabilidade. Aí agora que você tem um cargo público, primeira pergunta, você já tem um cargo. Com o que você vai conquistar o seu cargo? Hein? Depois do concurso? Com a nomeação. Com a nomeação você vai ter o seu cargo, né? Você vai ter conquistado. Ganhou nada, porque você não ganhou cargo nenhum, né? Você conquistou. Você conquistou o seu cargo público com a nomeação. É seu. E agora? Tá na hora de quê? Você tem que dizer se quer esse cargo. E aí, que hora é essa? Com a posse. Com a posse você diz, eu quero esse cargo público que eu conquistei com a nomeação, após o concurso público. Aí, com a posse, você diz o quê? Agora eu sou o servidor, eu quero o cargo público. E agora? Qual é o próximo passo? Onde eu vou exercer esse cargo? Ah, tá. Agora vamos saber qual é a sua unidade de lotação. Lotação é o local de trabalho do servidor. Aí você vai estar lá, ó. Sua unidade de lotação é a lotação X. Você vai ficar lá exercendo esse conjunto de atribuições e responsabilidades que você conquistou após o concurso público, realizada a sua nomeação. E aí, pode acontecer de você ser removido e trabalhar em outro lugar. E aí você vai mudar o cargo? Não, você não muda o cargo. Você continua no mesmo cargo em outra unidade de lotação, em outro local de trabalho. Entendeu? Isso é muito importante. Agora, eu vou continuar nesse mesmo local de trabalho, mas eu quero mudar de cargo, vou fazer um outro concurso. Eu tenho um cargo de nível médio, eu quero agora um cargo de nível superior. Isso aconteceu comigo. Eu era técnica, fui fazer concurso para oficial de justiça, continuei no mesmo local de trabalho? Sim. Mudei o cargo? Mudei. Mudei a lotação? Não, não mudei a lotação. Então não confunda cargo com lotação. Entendido? Tá certo? Pronto, isso é importante. O importante não é só dar a resposta, né? O importante é fazer uma bela revisão da matéria. Mais um desafio. No que concerne ao regime jurídico do servidor público federal, julgue. A nomeação para cargos de provimento efetivo será realizada mediante prévia habilitação em concurso público de provas ou de provas e títulos, ou, em algumas situações excepcionais, por livre escolha da autoridade competente. Certo ou errado? Errado! Por quê? Porque estamos falando de nomeação para cargo efetivo. Aí estava indo muito bem, né? Concurso público, de provas e títulos, até aqui. Em as situações excepcionais, livre escolha, não, isso aqui é para cargo em comissão. Se tivesse aqui assim, ó, a nomeação para provimento em cargo público, a nomeação para cargo de provimento efetivo ou comissionado, mesmo assim ficaria ruim, né? Tinha que ser, a nomeação para provimento de cargo público será realizada mediante prévia habilitação em concurso público de provas ou de provas e títulos,
ou em algumas situações por livre escolha da autoridade competente, o cargo público, que aí está tanto o efetivo quanto o comissionado. Agora, dizer que o efetivo permite livre escolha da autoridade competente, não, está errado, ok? Tanto que o concurso público prévio é uma exigência exatamente para não permitir a livre escolha, tá bom? Não é relação de confiança, é princípio da impessoalidade. Exatamente, é o que vai reger, é o que rege o provimento de cargos efetivos. A autoridade não escolhe nada. A discricionariedade da autoridade é: vou ou não lançar o concurso para preencher os cargos efetivos. A partir do momento que isso é lançado, ela tem a obrigação de preencher e, dentro do número de vagas, inclusive a obrigação de nomear. Esse é o entendimento majoritário da jurisprudência. Então, essa afirmativa está errada, ok? Errada. Olha lá o artigo 10, né? Artigo 8º, 9º, né? Fala do efetivo e do comissionado, tá bom? Que mais? A respeito dos agentes públicos e dos poderes administrativos, julgue. Cargos públicos são núcleos de encargos de trabalhos permanentes a serem preenchidos por agentes contratados para desempenhá-los sob relação trabalhista. Agora, a banca ela já não usa mais o texto da lei, não copiou a lei, não. Mas olha, a banca CESP gosta muito de doutrina, né? Tá certa essa afirmativa? Cargo público, você já sabe o que está na Lei 8.112, né? Lá no artigo 3º. Cargos públicos são núcleos de encargos de trabalho permanente, até aí tudo bem, né? A serem preenchidos por agentes contratados, até aí tudo bem, esse contratado no sentido amplo, né? No sentido amplo da palavra, que é uma contratação estatutária para regime sob regime estatutário, não é? Para desempenhá-los sob a relação trabalhista, aqui não tem mais salvação, né? Não tem. Não. Cargo público, relação trabalhista, não. Aí seria emprego público, porque aqui a gente está no sentido estrito da palavra, certo? Então está errado essa afirmativa. Olha lá o artigo 3º, da Lei 8.112. Tá bom? Que é o regime estatutário, né? Artigo 1º, 2º e 3º complementam a esse raciocínio, tá bom? Com base nas normas aplicáveis aos servidores federais, julgue. Para os efeitos da Lei 8.112, servidor público é o ocupante de cargo público, conceituação que abrange os ocupantes de cargo em comissão e função de confiança. Certo ou errado? Olha lá, para os efeitos da Lei 8.112, servidor ocupante de cargo. E essa conceituação estaria melhor se falasse assim: servidor é ocupante de cargo efetivo, porque a Lei 8.112 ela foi pensada para o cargo efetivo, para o servidor ocupante de cargo efetivo. E foi estendida e foi também utilizada, né, seus dispositivos. Alguns deles foram direcionados para os comissionados. E a função de confiança, só quem exerce função de confiança é quem já tem cargo efetivo. Então, dizer que servidor público, né, essa conceituação de servidor abrange quem exerce função de confiança, tá certo. Por quê? Porque só quem exerce função de confiança, quem é? Quem ocupa cargo efetivo. E o cargo em comissão? Mas também ele integra o conceito de servidor. Porque a Lei 8.112, quando ela conceitua lá no artigo 2º quem é servidor, ela não diz que é o ocupante de cargo efetivo. Não. Ela diz servidor é a pessoa legalmente investida em cargo público. Entendeu? E aí ela regulamenta o cargo efetivo e o cargo em comissão. E a função de confiança só pode ser exercida por quem? Por quem é servidor público ocupante de cargo efetivo. Então, na interpretação, né, extensiva, está perfeita essa afirmativa aqui. Está correta. Artigo 2º
combinado com o artigo 3º e o conjunto da Lei 8.112, que define ali o cargo público e função de confiança, tá bom? Lembrando que o artigo 37, inciso 5 da Constituição Federal, exige que o desempenho de função de confiança seja exclusivo do servidor de carreira. Quem é o servidor de carreira? É o servidor ocupante de cargo efetivo. Não há que se falar em carreira em comissionado, né? Tá bom? Então, vamos seguir? Com base nas normas aplicáveis aos servidores públicos federais, julgue o item a seguir. Considera-se remoção uma espécie de provimento de cargo público. Certo ou errado? E aí? Para aquele pessoal que faz confusão entre cargo público e lotação, cai nessa pegadinha, né? Ele vai preencher um cargo público lá na unidade X, lá na outra unidade Z. E aí? Não. Ele só vai mudar o seu local de trabalho. O cargo dele continua o mesmo. Então, presta bem atenção, né? Toda vez, a regra é essa, quando o órgão é criado, né, é criado também o seu preenchimento, é idealizado o seu preenchimento. Então, nós temos lá 1, 2, 3 órgãos criados, A, B e C. A lei cria o órgão e cria sua lotação. Aqui, esse órgão A vai funcionar assim, o B desse jeito e o C daquele jeito. Diz ali quantos agentes públicos devem atuar, ok? E aí, o administrador vai olhar para essa lotação ideal para colocar o servidor ali trabalhando, certo? Então, a remoção nada mais é que isso. Após a designação de lotação, olha, você vai ser nomeado, sabe onde você vai trabalhar? Lá no órgão B. Tá lá você trabalhando no órgão B, tem lá o seu cargo e você está desempenhando esse cargo no órgão B. E pode ser, já que nós não somos, né, inamovíveis, pode ser que o administrador fale assim, não, olha, você estava no órgão B, mas sabe o que está acontecendo? Eu preciso de você agora lá no órgão A. E aí tira você, sai do órgão B e vai lá para o órgão A. Agora você vai trabalhar no órgão A. Isso é remoção, ok? Remoção. Ficou lá a vaga na lotação do órgão B e você vai preencher a vaga da lotação do órgão A. Que não se confunde com cargo, por favor. Tá bom? Normalmente, quando a lei cria o órgão, ela cria os cargos e às vezes cria só o cargo para acrescentar em outros órgãos já criados. Então, assim, cuidado com isso. Tá bom? Exatamente nessa concepção. Eu tenho um cargo e vou exercer esse cargo aonde? Para eu exercer esse cargo, eu tenho que estar lotado em um órgão. Essa lotação em um órgão depende da previsão legal de vaga na lotação. Aí, tem vaga aí para eu trabalhar aí? Olha só, a lei fez a previsão de 10 analistas aqui. Já tem 10 analistas, você não pode trabalhar aqui não, você é analista. Entendeu? Não tem vaga na lotação não. É isso, percebeu? Vai procurar outro lugar que tenha vaga de analista. É isso. Então, remoção é uma espécie de provimento de cargo público? Não, claro que não. Não preenche cargo. Não. O cargo, ele vai junto com o servidor, né? Acompanhando ele. Tá bom? Então, está errada essa afirmativa. Combine ali o artigo 8º e o artigo 36 da Lei 8.112. Em relação aos agentes administrativos, julgue. Mesmo não havendo mudança de sede, considera-se removido o servidor deslocado do âmbito do mesmo quadro. Certo ou errado? Olha só, o que acontece? Sede é o prédio, né? Sede é o prédio. Aí o servidor trabalha no órgão A, desse lado de cá do corredor. Tá certo? E a autoridade entendeu, disse, não, eu não quero você mais no órgão A, não. Vou colocar você lá no órgão B. Só é atravessar o corredor aqui, ó. Isso é remoção? Porque estamos falando de estruturas, de unidades administrativas diferenciadas. Então, não necessariamente vai haver mudança de sede. Eu já vi isso acontecer, né? Em vez de ir para uma porta, foi para outra, do ladinho assim, ó.
Isso é remoção? Sim, remoção, publicado no diário. Tem o prazo da remoção, tem toda a anotação no assentamento individual, tudo. Então, está correta a afirmativa, mesmo não havendo mudança, é com ou sem mudança de sede. Servidor é deslocado no âmbito do mesmo quadro. Agora, ele sai de uma estrutura federal e vai trabalhar em outra estrutura federal. Sai do executivo, vai para o legislativo, sai do MPU, vai para o judiciário, sai do judiciário. Aí, nós não temos remoção. Aí nós temos cessão de servidor. É o Instituto da Cessão de Servidor. Tá bom? Não é remoção, não. Então tem que estar no mesmo quadro, aí é remoção. Tudo bem? Entendido? O servidor vai desempenhar o cargo dele em outro lugar. Ele leva o cargo no braço, embaixo do braço, não é não? Tá bom? Que não se confunde com a redistribuição, porque a redistribuição, na realidade, o servidor, ele é arrastado pelo cargo. A autoridade, ela olha assim, ó, por exemplo, né? Deixa eu ver aquele esse meu desenhozinho aqui. A, B e C. Aí a autoridade assim, o legislador criou esse A, B e C aqui, mas não tá bom não, eu preciso mexer aqui na arrumação. Eu encaro como se fosse uma dona de casa, né? Ela olha pro quarto, pros 2 quartos e pra sala, assim, não, quer saber? Vou mexer nos móveis. Vou tirar essa cadeira aqui da unidade A, né, da sala, e vou jogar lá pro quarto C. Se essa cadeira estiver vazia, vai para o quarto C vazia. Se essa cadeira estiver com a pessoa sentada, ela leva com a pessoa junto. Então isso se chama redistribuição. É a movimentação do cargo. E se o cargo estiver preenchido, o servidor vai junto. Isso é redistribuição. Não é remoção. Na remoção, quem muda é o servidor. Eu olho para o servidor e falo, o servidor vai trabalhar lá. O administrador faz isso. Isso é remoção. Entendido? Certo? Bom... Já passei direto da questão. Então, essa afirmativa aqui, mesmo não havendo mudança de sede, é considerado removido o servidor? Correto, artigo 36. Mais uma afirmativa. Aquele que será empossado em cargo público deve estar presente perante a autoridade competente no momento da posse, que é considerada ato pessoal. Olha só, a posse é ato pessoal? Essencialmente é, mas deverá estar presente? Está errado. Por quê? Porque ela pode ser por procuração com poderes específicos. Olha lá o artigo 13, parágrafo 3º. Então, a princípio é um ato pessoal, mas que admite procuração com poderes específicos, ok? A posse. Mais uma afirmativa. A licença para tratar de interesses particulares não poderá ser concedida a servidor que estiver em estágio probatório. Certo? Com certeza, né? Até coerente. Meu filho, olha só, tu tá num período de prova para ver se você consegue desempenhar, direitinho o seu cargo. Então, assim, nada de licença para tratar de interesse particular, nem pensar. Ok? Isso está correto, olha lá o artigo 20 e seus parágrafos. Quais são as licenças concedidas ao servidor em estágio probatório? E outra coisa, hein? Muita gente boa confunde. O servidor, a licença para tratar de interesse particular só pode ser concedida ao estável. Não é isso não. Não é isso que está na lei. Por quê? Um servidor estável pode fazer um novo concurso? Pode. Federal? Pode. Aí ele vai começar um novo cargo, certo? E ele vai fazer um novo estágio probatório? Vai. Mas ele mantém a estabilidade? Sim. Mesmo estável, já que está no novo cargo em estágio probatório, ele não pode tirar licença para interesse particular, apesar de manter a sua estabilidade. Cuidado, né? Tem que tomar cuidado com essas pegadinhas. Que mais? A investidura em cargo público ocorrerá no momento em que o servidor entrar em exercício. Investidura acontece com a posse e não com o exercício. O exercício, ele aperfeiçoa o vínculo funcional criado na posse. A nomeação inicia a construção do vínculo funcional, que acontece na posse e se aperfeiçoa no exercício. Vai dizer que a investidura ocorre no momento em que ele entra em exercício, está
errado. Olha lá o artigo 13. De acordo com o recente pronunciamento do Supremo Tribunal Federal, é inconstitucional qualquer prazo de estágio probatório inferior a 3 anos. Certíssimo. O que acontece? O Supremo, ele reconhece que estágio probatório e período aquisitivo de estabilidade são institutos distintos, ok? Entretanto, como normalmente acontece no mesmo momento da vida do servidor, o Supremo pacificou que o estágio probatório ele deve ser de 3 anos, ok? Ponto final. Claudete, então eu risco lá na Lei 8.112 que estágio probatório é de 2 anos, porque está lá 2 anos e coloca o 3. Faz isso não. Não faça isso. Certo? Por quê? Porque o Congresso Nacional continua dizendo que é de 2 anos estágio probatório. Mas a banca CESP, ela coloca aqui muito claro, né? Olha, a jurisprudência, a doutrina, a administração entende que o estágio probatório é de 3 anos, desde 1998, com a redação dada pela emenda 19 de 98 ao artigo 41 da Constituição Federal e ponto final. Mas, se você faz um outro concurso, uma outra banca e aparece assim, nos termos da lei tal, da lei 8.112, o estágio probatório é de 2 anos, 24 meses. Quase não cobram mais isso, isso aí já está bem ultrapassado. E essa afirmativa é perfeita de acordo com o entendimento do Supremo, entendimento firmado pelo Supremo. Mais uma, é permitido à administração pública exonerar o servidor público que esteja em estágio probatório por motivo de conveniência administrativa? Não. Conveniência, não. Perceba, a efetividade... Quem é que vai de estágio probatório? Me diz uma coisa, primeiro. Quem é que vai fazer estágio probatório? Comissionado? Ou cumpre estágio probatório? Não. Quem é que cumpre estágio probatório? Quem é nomeado em caráter efetivo. Efetividade é uma característica do cargo. A efetividade já é uma proteção ao vínculo funcional, que não permite a livre exoneração. Conveniência? Livre exoneração? Não. A efetividade, ela já protege o vínculo funcional. Ele pode não ser estável, mas ele é efetivo. Essa proteção ao vínculo funcional criada pela efetividade, desde a nomeação, ela se amplia, essa proteção se amplia com a conquista da estabilidade. Entendido? Por isso que dizer que é permitido exonerar o servidor que esteja em estágio probatório por motivo de conveniência está totalmente errado. A não ser que ele seja exonerado porque foi reprovado no estágio probatório ou porque o seu cargo foi extinto, sinto muito, tem que ter um motivo, não mera conveniência administrativa. Essa afirmativa está errada. Olha lá o artigo 14, ok? E já finalizando, né, essa parte aqui de inicial da Lei 8.112, a posse por meio da qual se dá investidura em cargo público, dispensa prévia inspeção médica oficial? Como assim, né? Não, a posse, a investidura, só vai conseguir tomar posse, só vai conseguir assumir o cargo se provar que é bom da cabeça e do pé, meu filho. É exame médico. Eu falo para os meus alunos, olha, estuda muito, madrugada produtiva, vai lá, segue firme. Eu estudei várias madrugadas, eu estudava de 3 da manhã às 6 da manhã, todos os dias, de segunda a sexta, né? Sábado, domingo eu dormi uma noite inteira. Mas eu estudei mais de um ano, de 3 da manhã às 6. E aqui, ó, tô viva e boa da cabeça. Só que não pode perder o tino, perceber que a saúde tem que estar boa. Porque depois, aprovado na prova, exame de sanidade, certo? Tem que ter. É requisito para investidura. Então tá errado. Dispensa prévia inspeção médica, tá errado. Olha lá o artigo 2º e o artigo 9º. Bom, extrapolei, né, o meu tempo, mas eu vou só finalizar isso aqui, ó. O regime estatutário, como instituído pela Lei 8.112, abrange somente os servidores titulares de cargo efetivo, hein? Erradíssimo, né? Errado, abrange
tanto o efetivo quanto o comissionado. Deixa eu só corrigir aqui, esse artigo aqui é da próxima questão, aqui é o artigo 14, ok? E nessa questão o 2º e o 9º, tá bom? Resolvido isso? Agora sim, né? A gente finalizou esse bloco. Falamos aí de toda a parte inicial, de provimento, remoção, investidura, tá certo? E vai aqui a minha dica de vencedor. Vencedor é aquele que acredita em si próprio, em sua capacidade de superar obstáculos. Errou a questão, a banca CESP te pegou pelo pé? Você vai superar esse obstáculo. A banca CESP, superadíssima. Vai gabaritar? É claro, basta entender os diversos institutos. Não fica na decoreba, não. Combinado? Tchau, tchau.